Paz do Senhor, boa tarde. Então a gente vai continuar hoje a nossa leitura da Bíblia. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 14 de Gênesis, todo o capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano vem o Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em Ã, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir até Eupará, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cadás, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Este é o vale de Sidim, está cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão. O hebreu, ele habitava junto dos carvalhais de Manré. O amorreu, irmão de Escole, irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, os bens, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram Aner, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Então, ali no versículo 14, ele está falando sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, algumas cidades também do lado, sobre os reis, sobre que eles houve guerra ali, né? Que eles acabaram brigando, e aí Ló acabou sendo levado como prisioneiro, e os seus bens, e aí Abrão vai lá e ajuda a tirar Ló, tira também o rei de Sodoma e mais um pessoal do povo, pelo que dá para entender aqui na palavra.
E aí o rei de Sodoma disse que Ló podia ficar com os bens, né? E aí Abrão podia ficar com os bens. E aí Abrão disse para ele que ele não queria nada, para o rei de Sodoma não dizer que ele enriqueceu Abrão. Porque vai enriquecer Abrão e vai fazer ele ser muito próspero e ter muitas terras que lhe foi prometido, né? É Deus. Então, Deus não permitiu, né? Pediu para Abrão não pegar nada, para ele não dizer que foi o rei de Sodoma não ficar dizendo depois que Abrão era rico por causa dele. E muitas vezes acontece assim na nossa vida, né? Deus não permite algumas pessoas nos ajudarem quando a gente está passando por algum momento do processo, algum momento difícil, para lá na frente essa pessoa não tirar a glória que é de Deus, né? Porque aí você vai depender somente de Deus e quem vai fazer acontecer vai ser Deus. Então toda a honra e toda a glória vai ser de Deus. E quando alguém perguntar como você conseguiu algo, ou você conseguiu chegar em algum lugar que Deus tinha te prometido, você vai dizer que foi Deus. Amém? Porque Deus não divide a honra dele com ninguém, a glória dele com ninguém, né? Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Não busque em homens somente o que Deus pode te dar. E não é só sobre bens, sobre coisas do mundo, sobre riquezas, não. Mas principalmente, ele nos deu Jesus, que morreu por nós na cruz. Muitos e muitos e muitos anos atrás, né? Então a gente já ganhou o principal que nós precisava, que foi Jesus ter vindo ao mundo para nos dar a chance da salvação. Amém? Então, tudo que acontecer na nossa vida, Deus não vai permitir as pessoas virem te ajudar para depois elas não disserem que foram elas que te ajudaram, para não tirar a honra e a glória que é somente de Deus. Porque você vai depender somente de Deus. E aí depois você vai dizer: tudo que eu consegui, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Deus que me deu, foi Deus que me transformou, foi Deus que me moldou no processo. Amém?